Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre o Marx e apenas aqui relembrando o que a gente falou nas duas partes anteriores. Então, primeiro lembrar, como eu tinha colocado lá na primeira parte, o contexto histórico, e nesse contexto histórico é importante ter em mente a ideia do Estado liberal, que garantia liberdades individuais, garantia liberdades do ponto de vista jurídico, mas só isso, ou seja, os direitos de liberdade individual eram garantidos naquele momento, mas não existia aí naquele momento a ideia de direitos sociais como nós temos hoje. E na segunda parte eu apresentei aí alguns conceitos, e me foquei aqui em dois principais. No caso aí, a ideia de materialismo histórico e dialético e a questão da infraestrutura e da superestrutura. Dito isso, então, como é que o que o Marx vai propor para solucionar essa situação? Lembremos então que para ele essa situação não é positiva, é uma situação negativa porque é uma situação de opressão, tanto que ele fala a respeito da ideia de dominação, ou seja, existiria aí uma dominação com base naquela frase que eu citei no vídeo 2, de que os homens contraem as relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção que são correlativas a determinado estágio do desenvolvimento de suas forças produtivas. Então, isso geraria a ideia de dominação de um sobre o outro. Uma dominação, percebam aqui também, fazendo aí um pequeno parênteses antes de continuar, uma dominação que ela não necessariamente é vista do ponto de vista negativo, ou seja, domínio no sentido de opressão. Usando aqui um exemplo dessa dominação que não tem um sentido negativo. Imaginemos aqui uma pessoa que trabalhe 5 horas por dia, vamos supor, 5, 6 horas por dia, e que essa pessoa ganha aí 50 mil reais por mês, líquidos. Quer dizer, dadas as condições socioeconômicas do nosso país, eu vou aqui partir do princípio de que uma pessoa que ganha 50 mil reais líquidos por mês para trabalhar 5, 6 horas por dia é uma pessoa que está muito bem de vida. Então, imaginemos essa pessoa, quer dizer, ela ganha 50 mil, mas no esquema marxista ela também é dominada. Percebam que ela é dominada por quê? Porque aí entra um outro conceito marxista, que é a ideia de mais-valia, que significa dizer basicamente o quê? Que todo e qualquer trabalhador, ele sempre vai produzir mais do que ele ganha. É lógico que o Marx fala a respeito da mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa diferenciação. A ideia é passar aqui uma visão geral, mas de todo jeito o que se tem é que o conceito de mais-valia basicamente é esse. Qual seja, a ideia de que todo aquele que é trabalhador, ou usando o termo marxista, todo aquele que é proletário, todo aquele que vende a sua força de trabalho em troca do salário para a sua subsistência, esse indivíduo ele se enquadra ou ele se encaixa naquilo que seria a ideia da mais-valia. Então, basicamente, o que é a mais-valia? A mais-valia é eu trabalho e o meu trabalho, o resultado do meu trabalho, ele produz 100. Mas o meu empregador, ele não vai me pagar 100, ele vai me pagar 50, por exemplo. Então, essa diferença entre aquilo que eu efetivamente produzo e aquilo que eu ganho de salário é a mais-valia para o Marx, e é essa mais-valia que vai gerar a dominação do burguês, do rico, sobre o proletário, que seria o pobre, que seria o trabalhador. Então, voltando àquele exemplo, a pessoa ganha 50 mil reais por mês para trabalhar 5, 6 horas por dia. Mesmo que essa pessoa seja, vou exagerar um pouco aqui, mas mesmo que essa pessoa seja a mais feliz do mundo, dadas as condições do nosso país, essa pessoa, ela também é dominada. Ou seja, imaginemos que ela goste do trabalho dela, ela se dedica, ela se empenha, ela gosta do que faz, ela está mais do que satisfeita com o salário que ela recebe, mas na visão marxista ela também é dominada. Por quê? Porque ela é uma pessoa trabalhadora, e aqui o trabalhador é no seu sentido de submisso ao dono da empresa.
Então, é necessário lembrar aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo do conceito, do contexto no qual Marx viveu. Não existia classe média, então naquele contexto ou a pessoa era o dono do meio de produção, que é o burguês, ou ela vende a sua força de trabalho para o dono do meio de produção, e quem vende é o proletário, né, é o trabalhador. Então todo e qualquer trabalhador, por mais que ele ganhe, né, por melhor que ele ganhe, ele vai ser dominado, ele vai ser oprimido nessa visão marxista, e isso vai acontecer, repito, por quê? Porque esse indivíduo está ganhando 50 mil reais, mas com certeza ele não produz 50 mil reais, ele produz, sei lá, 1 milhão de reais, vamos chutar aqui, vamos imaginar que o resultado do trabalho dele gere 1 milhão de reais. Então, essa diferença entre o que ele produz e o que ele ganha é, no conceito marxista, a mais-valia. E essa mais-valia vai para quem? Essa mais-valia, ela vai, obviamente, para o burguês, ela vai para o dono da empresa ou da indústria, né? Ela vai para o dono dos meios de produção. Consequentemente, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Né? O burguês, que já era rico, vai ser mais rico ainda, e o proletário, não necessariamente, nesse exemplo que eu estou dando aqui da pessoa que ganha 50 mil reais, não necessariamente ela vai ser pobre, mas ela vai ser continuamente dominada, continuamente oprimida pelo seu empregador, pelo burguês. É claro que quando eu dou esse exemplo de 50 mil reais, talvez seja um exemplo, assim, poucas pessoas se enquadrem nessa situação proporcionalmente. Talvez se a gente olhar para a maioria dos trabalhadores, são pessoas que ganham aí, sei lá, 1.000 reais, 2.000 reais, 3.000 reais por mês, por exemplo. Então, para essas pessoas, a situação vai ser ainda pior. E é isso que, ao longo do tempo, na visão marxista, vai gerar essa relação de dominação do burguês sobre o proletário. Lembrem-se daquilo que eu falei no bloco 2, na parte 2 desses vídeos, a questão da infraestrutura e da superestrutura, ou seja, as relações de produção, que são relações econômicas, vão definir as relações jurídicas, políticas e culturais entre as pessoas. Então, se o indivíduo ele ganha, vamos agora reduzir de 50 para 5 mil reais, por exemplo, ou até para 3 mil reais por mês, a pessoa que ganha 3 mil reais por mês, ela pode até pagar as contas dela no final do mês, mas ela não tem condições de sair daquela situação, porque eventualmente com os 3 mil reais que ela ganha, ela consegue, repito, pagar as contas, ela consegue até ter uma vida razoavelmente boa, mas ela sempre vai depender daquilo dali, ou seja, ela não consegue se emancipar, ela não consegue ser autônoma. Consequentemente, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se enquadrar nessa relação de dominação que o Marx define como consequência da mais-valia. E aquela pessoa de 50 mil? Aquela pessoa de 50 mil, que ganha 50 mil, ela eventualmente até pode pensar, bom, mas eu trabalho aqui um ano, vamos supor aí que eu junte 300 mil reais em um ano e eu queira abrir o meu negócio. Pode até ser que ela faça isso, mas pode acontecer também dela pensar, bom, se eu estou num emprego que eu faço o que eu gosto, que eu ganho 50 mil por mês e que eu trabalho 5 horas por dia, para que eu vou ter o trabalho de abrir o meu próprio emprego? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que essa pessoa poderia muito bem dizer, bom, é muito melhor que eu continue nessa situação, continue ganhando os meus 50 mil por mês, trabalhando no que eu gosto e trabalhando relativamente pouco, 5 horas por dia, porque tá tudo bem. E aí vai vir um outro conceito, que é o conceito de alienação. Ou seja, o Marx ele vai dizer isso. E aqui eu vou tentar agora sintetizar tudo isso numa ideia só. Primeiro, na relação empregador e empregado, burguesia e proletariado, dono dos meios de produção e aquele que vende sua força de trabalho para quem tem os meios de produção, vai ocorrer a mais-valia. E o que é a mais-valia? A mais-valia é a diferença entre aquilo que o empregado, que o trabalhador produziu e aquilo que ele recebe como salário. Então o salário dele sempre vai ser menor do que o que ele produziu. Essa diferença vai para o bolso do burguês, vai para o bolso do empregador, vai para o bolso do dono da empresa ou da indústria. E essa diferença, então, é que vai fazer com que esse dono que o burguês, então, que ele continue dominando o trabalhador. E essa dominação, ela vai ocorrer
seja nesse sentido econômico aqui, com o indivíduo, por exemplo, estando satisfeita, digamos assim, por pagar as suas contas, e com o tempo essa dominação ela vai acabar gerando então a alienação do trabalhador, que é o trabalhador pensar que, bom, eu tô ganhando o suficiente para pagar minhas contas, então tá bom, porque eu tô feliz assim e ponto final. Outro ponto ainda importante da alienação, que o Marx coloca também, e que aqui eu vou colocar obviamente com as palavras de hoje, diz respeito à ideia de aumento de salário, por exemplo. Então aquela questão, o trabalhador ele ganha R$ 3.000, mas além disso a empresa paga para ele um plano de saúde, por exemplo. Além disso a empresa paga para ele, vamos supor, a educação de um dos filhos dele. Então, esse indivíduo começa, nesse sentido marxista, a ser alienado também. E alienado por quê? Porque ele passa a pressupor que ele ganha 3.000, mas ele ganha também o plano de saúde, mas ele ganha também a educação do filho e que, portanto, então, ele está numa vida razoável, ele está numa vida boa, digamos assim, né? Então, ele aliena, é aquilo que o Marx diz, que é a alienação de si próprio. O indivíduo, ele se aliena de si próprio, ele se aliena do seu trabalho, ele se aliena até mesmo da sua vida. Por quê? Porque quem toma as decisões não é mais ele, indivíduo, mas sim o burguês, o dono da empresa, que com base naquelas relações econômicas de produção, que eu expliquei anteriormente, é com base nisso, então, que esse dono da empresa vai acabar tomando as decisões na vida do trabalhador. Dito isso, como alterar esse estado de coisas? E aí então é que vem a proposta do Marx, que eu citei lá no primeiro vídeo, a proposta revolucionária dele, que é, usando palavras de hoje, né, é dar um golpe de Estado. Na verdade, isso é todo um processo que eu vou aqui sintetizar em alguns passos. Então, qual é a primeira coisa que deve acontecer? A primeira coisa que deve acontecer é o proletário se dar conta dessa sua alienação. Ou seja, o proletário, o trabalhador, ele precisa se dar conta de que, por mais que ele ganhe, ele sempre vai ser dominado. Por mais que ele ganhe, ele, em termos de salário, ele sempre vai ser explorado. Lembrem-se aí da mais-valia que eu acabei de explicar. Quer dizer, não existe no mundo nenhum empregador que pague ao seu empregado exatamente tudo aquilo que ele, empregado, produziu. Não no sistema capitalista. Né? Ou seja, se o sistema capitalista é um modo de produção que visa o lucro, então é óbvio que se eu sou um empregador, eu quero que o meu funcionário produza o máximo possível e eu vou pagar a esse funcionário o mínimo que eu puder. Isso é claro, essa é a lógica do sistema capitalista e essa é a diferença então, que é o lucro, né? Eu não vou entrar aqui também no mérito de questões econômicas, né? De o que efetivamente é lucro ou não, mas usando então a terminologia marxista, vai ser essa mais-valia que vai então gerar o acúmulo de capital nas mãos dos donos do meio de produção, que vai gerar a exploração, vai gerar a dominação, gerar alienação e etc. Então, o primeiro passo que o Marx indica é a tomada de consciência por parte do trabalhador, por parte do proletário, de que ele é explorado. Né? Ou seja, é a tomada de consciência de que, por mais que ele, trabalhador, ganhe, ele pode ganhar, ele sendo trabalhador, ele sempre vai estar sendo explorado. E isso, vamos aqui, é uma interpretação minha aqui, quer dizer, é claro que a gente pode pegar aí 100 empregados, né, 100 trabalhadores, e talvez um receba tanto quanto ele produza, mas, quer dizer, a maioria absoluta aí dos trabalhadores se encontra numa situação de exploração. Então a primeira coisa que esse trabalhador precisa fazer é se dar conta de que ele é explorado. Repito, se dar conta de que por mais que ele ganhe um salário elevado, ele sendo trabalhador, ele está sendo explorado, né? Porque ele sempre vai estar produzindo mais do que aquilo que ele realmente ganha. Então esse seria o primeiro passo para essa mudança do sistema capitalista para o sistema comunista. E essa tomada de consciência, ela num primeiro momento é individual,
E num segundo momento, coletiva. Ou seja, o Marx não pressupõe que um único indivíduo vá fazer alguma mudança, né? Primeiro porque aqui existe um caráter, eu diria, de certa forma, democrático até no pensamento do Marx, no sentido de dizer que ele não pressupõe a atitude de uma única pessoa, né? Até mesmo porque, se a gente pensasse assim, o que impediria que essa única pessoa revolucionária tomasse o lugar do empregador, né, e continuasse a dominar e a explorar os demais do mesmo jeito? Então, Marx pressupõe que os trabalhadores vão tomar essa consciência de classe, que é o nome que ele dá, ou seja, perceber que são trabalhadores e que, por serem trabalhadores, são explorados. Num segundo momento, esses trabalhadores eles precisariam se unir, né? Ou seja, se unir nesse sentido coletivo de agir como um só. E aqui o Marx, lembrem-se, como o Marx parte do princípio de que a esfera social, a sociedade, ela é definida por laços econômicos, né? Ou seja, pelas relações econômicas, e como, dado o contexto no qual Marx vivia, ele só via as duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, os ricos e os pobres, então o Marx parte do princípio de que todos aqueles que são proletários vão ter essa consciência de classe, vão se dar conta de que são explorados, de que são dominados, então eles enxergariam ou se enxergariam como membros comuns de um mesmo grupo. Ou seja, o Marx vai partir do princípio de que o que vai unir esse grupo, esses trabalhadores, esse proletariado, é essa consciência de que todos eles, não importa se eles ganham 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, todos eles fazem parte de um mesmo grupo, que é um grupo explorado, que é um grupo dominado pela burguesia, e uma vez então tomada essa consciência de classe, esse grupo, esse proletariado, então buscaria sair dessa situação de opressão, dessa situação de dominação. Agora vamos lá, como isso aconteceria? Né? E aí é que vem a ideia então comum ou conhecida, na verdade, não comum, mas conhecida do Marx, de ditadura do proletariado. Percebam, dada essa situação econômica, que forma tem o proletariado de agir por meios econômicos para mudar a situação? Ele não tem como. O proletariado nessa situação não teria como agir por meios econômicos para mudar alguma coisa. Então, o que o Marx vai propor é que esse proletariado se una, esse proletariado esteja unificado e, com base no uso da força física propriamente dita, esse proletariado dê um golpe de Estado. Não é? Basicamente essa é a proposta do Marx, tanto que aí vem aquela frase famosa que está lá no Manifesto Comunista, em que ele diz: proletariado de todo o mundo, univos. Né? E univos por quê? Quer dizer, esse proletariado precisaria se unir para, em conjunto, dar esse golpe de Estado e tomar à força o poder político. E aqui percebam, quer dizer, é claro que eu não sou nenhum apologista do uso da força, não é isso. Mas acompanhe aqui qual é o raciocínio que o Marx tem e como esse raciocínio ele tem sentido dentro daquele conceito ou dentro daquele momento histórico no qual o Marx viveu. E por que tem sentido? Porque quem detém o capital é a burguesia e, obviamente, a burguesia não iria garantir a liberdade econômica dos trabalhadores. Logicamente que a burguesia em um sistema capitalista teria, como eu já falei, por objetivo o lucro. Então, nesse sentido, a única solução que o Marx vê é fazer com que os trabalhadores se organizassem e tomassem o poder político à força da burguesia. Né? É necessário lembrar aquilo que eu falei no segundo bloco, no vídeo 2, na parte 2, que se na infraestrutura existem desigualdades econômicas, na esfera política também, que é a superestrutura, também existiriam desigualdades, obviamente políticas. Então, nesse sentido, quem seria o eleito, quem seria o governante? Sempre seria alguém da burguesia, porque é essa pessoa que tem condições de vir a ser eleito. Então, o burguês, ele é eleito,
E uma vez eleito, não iria se pressupor que esse burguês criasse condições que acabassem com aquela desigualdade econômica, porque foi aquela desigualdade econômica que o elegeu. Né? Ou seja, ninguém vai dar um tiro no pé, seria mais ou menos isso. Então o Marx diz no Manifesto Comunista que eleições, por exemplo, elas não solucionam o problema, porque, repito, a lógica, sempre serão eleitos os ricos e os ricos nunca vão querer alterar a legislação para dar oportunidade aos pobres, para que os pobres também possam vir a governar. Né? Ou seja, a desigualdade econômica lá entre o burguês e o proletário, ela se reproduz na esfera política em termos de uma desigualdade política entre o eleito e o eleitor, de maneira que o eleito sempre seja o rico e esse eleito nunca dê condições para que o eleitor que é pobre possa no futuro vir a ser eleito. Consequentemente, repito, na visão do Marx, a única forma de solucionar isso é dando um golpe de Estado. Então é a partir daí que o Marx propõe que os trabalhadores em conjunto deveriam realizar uma revolução. É claro que o Marx não chama de golpe de Estado, quem está chamando aqui sou eu, mas ele propõe então a realização de uma revolução na qual os trabalhadores armados tomassem o poder da burguesia, né? Ou seja, já que o poder político, o poder do Estado e, consequentemente, o poder de criar leis e também o poder econômico, né? Já que essas três esferas de poder estão nas mãos da burguesia, caberia aos trabalhadores realizarem uma revolução armada para tirar o poder político das mãos da burguesia, né, para que eles, trabalhadores, então passassem a comandar o Estado. Pois bem, os trabalhadores foram lá e realizaram essa revolução. O que se implantaria nesse momento? E o Marx ele é muito radical nesse ponto. E aí se implantaria aquilo que ele chama de ditadura do proletariado, e ele defende claramente a instauração de uma ditadura em um primeiro momento. Por quê? Ele defende a instauração de uma ditadura num primeiro momento, porque ele parte de um raciocínio muito simples. Ora, até ontem o rico dominava o pobre, consequentemente, o rico era eleito e o pobre não. Hoje, o pobre faz uma revolução e toma o poder político, não o poder econômico, mas o poder político. Se amanhã fossem feitas novas eleições, ora, quem provavelmente ganharia essa eleição? É o rico, porque o poder econômico continua nas mãos dos ricos. Então, a ideia do Marx é a implantação de uma ditadura do proletariado, que na visão do Marx seria um processo temporário, tá? E eu vou explicar aqui o porquê. Ou seja, se realizaria essa revolução, implanta-se uma ditadura do proletariado e nessa ditadura do proletariado, qual seria a função dela? Qual seria a função do governo durante esse período ditatorial? Seria realizar aquilo que o Marx chama de expropriação dos meios de produção. E isso significa o quê? Significa fazer com que a burguesia deixasse de ser dona dos meios de produção e que esses meios de produção passassem para as mãos do Estado. E por que esse raciocínio? Lembrem-se novamente aqui que a desigualdade econômica, que é a base de tudo isso, né, de toda a sociedade capitalista que o Marx está criticando, a desigualdade econômica existe por quê? Porque a burguesia é dona dos meios de produção. É a burguesia que define o horário de trabalho, é a burguesia que define o salário, o valor do salário. Ao empregado, ao trabalhador, ao proletário, resta apenas o quê? A ideia ou a pseudo-liberdade de escolher onde vai trabalhar. Né? Então, a desigualdade econômica, que dá origem a tudo, ela existe porque existe a posse dos meios de produção e esses meios de produção, repito, estão nas mãos da burguesia. Nesse sentido, então, caberia a essa ditadura do proletariado expropriar esses meios de produção, ou seja, tirar esses meios de produção, estatizar, é o verbo que nós usamos hoje, estatizar os meios de produção, fazer com que as empresas deixem de ser privadas, fazer com que as empresas deixem de estar nas mãos de meia dúzia de pessoas, que seria a burguesia, e passem a estar nas mãos do Estado, mas agora não mais um Estado burguês,
certo? Ou seja, não mais um Estado dominado pela burguesia, mas sim um Estado dominado pelo proletariado. E, é claro, o Marx ele é muito materialista histórico, lembrem-se que eu falei isso no primeiro bloco, ele olha para o fato concreto. E qual é o fato concreto? O fato concreto é que uma pessoa que é dona de uma empresa não vai abrir mão da sua empresa em benefício do povo, digamos assim, porque aqui o Marx identifica o proletariado com o povo. Então, o dono de uma empresa que já vinha produzindo naquele sistema capitalista, naquela lógica capitalista do lucro, o dono de uma empresa não vai querer abrir mão da sua empresa para que essa empresa passe agora a produzir gratuitamente para o povo, simplesmente de uma hora para outra, por nada. Quer dizer, o Marx enxerga a perspectiva de que a burguesia vá lutar nessa revolução, vai ser contra essa ditadura do proletariado. E por isso a necessidade de se implantar uma ditadura. Ou seja, caberia ao proletariado agora no poder, no Estado, no poder político, caberia ao proletariado então usar a força física do Estado para tirar essas empresas, esses meios de produção das mãos da burguesia e transferir esses meios de produção para o Estado. Por isso que esse período de ditadura do proletariado, na visão do Marx, ele seria um período, repito, temporário. Ele existiria, essa ditadura existiria, esse período existiria durante esse processo de expropriação dos meios de produção. Uma vez que os meios de produção estivessem expropriados, ou seja, uma vez que não existisse mais burguesia, uma vez que não existissem mais pessoas donas dos meios de produção, uma vez que esses meios de produção todos estivessem nas mãos do Estado, aí então se acabaria a ditadura do proletariado. E aqui é importante entender também que esse período da ditadura do proletariado, da revolução até o fim da ditadura do proletariado, seria o período socialista, digamos assim, né? E uma vez findo então esse período socialista, aí sim se entraria no período comunista propriamente dito. Pois bem, o que seria então o comunismo nessa visão marxista? O comunismo surgiria ou existiria a partir do momento em que os meios de produção estivessem nas mãos do Estado. Tá? A maioria dos autores fala que o Marx propõe o fim do Estado, a extinção do Estado. E aqui eu coloco a minha opinião, eu discordo desse posicionamento, né, porque o Marx no Manifesto Comunista ele deixa claro que a ditadura do proletariado seria aquele momento em que os trabalhadores ocupariam o Estado, né, o aparelho do Estado, e que os meios de produção, como eu disse agorinha, seriam expropriados das mãos da burguesia e passariam para o Estado. Né? Então, esse comunismo, ou o período comunista, a principal característica do período comunista é a ausência de divisões econômicas em classes sociais. E aí é necessário recordar o que eu falei no bloco 2 do materialismo histórico e dialético do Marx. Quer dizer, lá no período greco-romano antigo, que existia o sistema econômico era escravagista, existia o dono do escravo, o homem livre, e o escravo. No período feudal existia o senhor feudal e o servo. No período capitalista existia a burguesia e o proletariado, ou seja, sempre classes sociais antagônicas entre si. No comunismo não existiriam classes sociais. E não existiriam, na visão do Marx, classes sociais, por quê? Porque, como eu falei agora também, os meios de produção eles não são mais da burguesia, eles não são da pessoa A ou da pessoa B. Então, quando os meios de produção passassem a ser do Estado, e uma vez que o Estado fosse controlado pelo povo, o Estado produziria, porque os meios de produção servem sim para produzir bens, é lógico, mas ele produziria para quem? Ele produziria para todos, né? E ele produziria com qual objetivo? Não mais com o objetivo de enriquecer uma das classes sociais,
né? Voltemos aqui rapidamente. No sistema lá greco-romano, o sistema escravagista tinha por objetivo enriquecer o homem livre. No sistema feudal, o objetivo do feudalismo seria enriquecer o senhor feudal. No período capitalista, seria enriquecer a burguesia, que são, respectivamente, os donos dos meios de produção nesses três sistemas econômicos. Agora, no comunismo, não. No comunismo, quem é dono dos meios de produção? Ninguém e, ao mesmo tempo, todos. Quer dizer, ninguém no ponto de vista de uma classe social, porque não existiria mais classes sociais, não existiriam mais classes sociais no sistema econômico comunista, já que ninguém é dono de nada, ninguém é dono dos meios de produção. E, por outro lado, todos são donos dos meios de produção. Por quê? Porque o Estado é controlado por todos, o Estado é controlado pelo povo, né? O Estado seria controlado aí pelos trabalhadores, que eu repito, na visão marxista corresponde ao povo. E esse Estado, então, esse Estado comunista, ele produziria então esses bens para todo mundo, não mais, repito, visando ao lucro de um grupo específico, mas sim visando ao bem-estar de todos, né? É claro que quando a gente fala assim, surge uma série de perguntas. Quem seriam os administradores desse Estado? Né? Como que as pessoas receberiam esses bens? Né? Então, essas são perguntas que o Marx em si ele não respondeu, e ele não respondeu porque ele veio a falecer. Né? Então, quem desenvolveu a teoria marxista para além disso, né, respondendo a essas perguntas, foram aqueles que vieram depois do Marx. E aí a gente tem inúmeros autores, quer dizer, o próprio Engels, que viveu no mesmo período do Marx, mas viveu um pouco mais do que o Marx, desenvolveu isso. Depois o Lenin desenvolveu isso, a Rosa Luxemburgo, Gramsci, então inúmeros outros autores marxistas chegando aí até os dias de hoje, né? Quer dizer, se engana quem pensa que a teoria marxista acabou lá com o Marx ou que tem acabado aí com os países ditos socialistas aí do século XX. De todo jeito, né, o que importa ter em mente é que para o Marx, então, ocorreria esse processo de revolução, ocorreria essa ditadura do proletariado, período no qual os meios de produção seriam expropriados, seriam retirados, então, da burguesia e passados para as mãos do Estado. E depois, então, adviria o período comunista propriamente dito, em que todos os meios de produção seriam comuns a todos, em que esses meios de produção produziriam bens, mas produziriam não mais com o objetivo do lucro, né, não mais com aquela ideia de mais-valia que eu comentei anteriormente, não mais gerando a dominação de um sobre o outro, mas sim produziria aquilo que fosse necessário para todos os cidadãos, né, para todos os indivíduos. Então é isso, gente, né? A teoria marxista, ou o pensamento do Marx especificamente, é esse, de maneira geral, e eu vou aí no próximo bloco, no próximo vídeo, falar um pouco a respeito do impacto das teorias marxistas no direito, né, e na política, e um pouquinho aí na esfera econômica nos dias de hoje.